Eu quero agora compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu quero que você feche seus olhos um instante. A gente já se divertiu tanto aqui, tem muito mais para se divertir. Nosso Deus é um Deus de alegria. Jesus inventou a alegria, Deus inventou a alegria. Deus é um Deus festivo, é um Deus de festa. Ele inventou a festa no céu, quando alguém se arrepende, quando a gente entrega a nossa vida. Então nesse momento nós vamos partilhar a palavra de Deus. Eu tenho algo de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, se conecte com Deus, acalme seu coração, seus pensamentos nesse momento importante da palavra. Eu quero orar com você. Pai, nós agradecemos, Senhor, agradecemos por cada um desses jovens que o Senhor trouxe até aqui. Muitos foram convidados, mas mais do que alguém que convidou, foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que atraiu, Pai. Fala ao coração de cada um, que todos saiam daqui, ó Pai, cheios da Tua presença, Espírito Santo, saiam daqui tocados, transformados. Usa a minha vida agora como um canal, como um instrumento, fala a Tua palavra através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Palavra que está no meu coração para essa noite especial é o Paizão. O Paizão. Você sabia que Deus é Pai? Deus é Pai. Agora, muitas vezes, apesar de sabermos que Deus é Pai, e a gente fala isso corriqueiramente, muitas vezes não nos relacionamos com Deus como um Pai. Não reconhecemos essa paternidade e, mais do que isso, não desfrutamos dela. Como é o seu relacionamento com Deus? Seja sincero aí, como você enxerga Deus? Quem é Deus para você? É alguém próximo, que te ama, te aceita, te abraça, está a todo momento cuidando, ou parece alguém distante? Sabe que o nosso relacionamento com Deus, ele é totalmente influenciado por aquilo que nós recebemos da nossa figura paterna terrena. Seja o seu pai biológico, seja a figura paterna que você teve na sua vida, a forma que você se relaciona com Deus, que você enxerga Deus, tem raiz nisso. Inevitavelmente você vai se relacionar com Deus baseado naquilo que você recebeu. E muitas vezes nós não recebemos a completude daquilo que deveríamos ter recebido. Porque naturalmente, como seres humanos, somos falhos, nossos pais falharam também conosco. Eu, sendo pai, mesmo querendo acertar e mesmo tendo tantas ferramentas, quantas vezes falho com os meus filhos? E eu posso dizer que há muitos anos atrás, o relacionamento que eu tinha com Deus, a forma que eu enxergava Deus, Deus parecia para mim alguém muito distante e alguém muito rígido. Era dessa maneira que eu enxergava Deus e me relacionava com Ele. Muito distante, Deus estava lá e eu aqui. E se eu fizesse tudo certinho, Ele me amaria e eu seria aceito. Era mais ou menos assim. E tem a ver com o ambiente que eu fui criado. E eu falo isso com muita paz no meu coração, porque já é algo totalmente resolvido. Mas o meu pai, por exemplo, era alguém que trabalhava demais. Ele saía cedo, chegava 11 horas da noite, nunca estava em casa, sempre trabalhando, sempre em compromissos. Então, eu cresci sem a presença física dele ali. Poucos momentos que eu recordo no meu coração e na minha mente de desfrutar ou ter uma diversão com meu pai. De outro lado, eu tinha o meu avô, que morava do lado de casa, alguém que foi uma figura paterna para mim. Mas o meu avô era alguém extremamente religioso, extremamente rígido, e eu sou muito grato pela vida dele, abençoou demais a minha vida. Alguém que plantou muito na minha vida, mas era alguém muito rígido. Isso fazia com que, olhando para o meu pai, eu carregasse para Deus. Deus também é distante, ausente. E olhando para o meu avô, eu enxergava, não, Deus é rígido, eu preciso fazer tudo certinho para que Ele me ame, para que Ele me aceite. E eu carregava isso no meu relacionamento com Deus. Até que ao crescer espiritualmente, ao amadurecer espiritualmente, eu conheci um Deus totalmente diferente. Um Deus que é um paizão, um Deus que me ama e que me aceita. E mais do que isso, que me deseja. Talvez você está aqui e talvez na sua mente, você ouve falar sobre Pai, Filho, Espírito Santo, e talvez na sua mente, cara, o que é isso? Eu não entendo muito bem isso. Deus não é um só, como é que é assim três? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, Deus é apenas um,
mas ele se manifesta de 3 diferentes formas. 3 diferentes pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus se revela na criação, a criação revela a grandeza de Deus. Nós, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Isso revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. As dimensões são altura, largura e profundidade. Isso revela a Deus. Se você pensar no tempo, é passado, presente e futuro. Isso revela a Deus. Se você pensar nos estados da matéria, é sólido, líquido e gasoso, é uma só matéria. Isso revela a Deus. Se você pensar na música, para ter uma música precisa de harmonia, melodia e ritmo, senão não existe música. Tudo que Deus fez revela a sua natureza, a sua essência. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o Paizão. Eu quero falar sobre o Paizão com você. E eu quero que você esteja com o coração aberto, porque inevitavelmente nós precisamos, ao longo da nossa jornada espiritual, permitir que a nossa paternidade seja curada. Quer ver? Eu vou te mostrar um comparativo. Quando os pais... Olha só esse comparativo, inevitavelmente alguma dessas características nós vamos carregar. Quando os pais são inexistentes, os filhos são solitários. Você vai carregar um sentimento de solidão por causa de um pai ausente, como eu falei aqui o meu exemplo. Quando os pais são pais separados, na sua infância já pais separados, inevitavelmente você vai ter suas emoções fragilizadas. Pais muito rígidos, como eu falei, minha figura paterna, do meu avô, isso fez de mim alguém insensível por um determinado tempo. Quando os pais são isolados, estão em casa, mas não se comunicam, não adentram ao seu coração, não se importam com aquilo que importa para você, os filhos se tornam superficiais, também não abrem o coração, fechados. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, insensíveis, os filhos se tornam carentes. A partir daqui, pais frios, insensíveis com os sentimentos dos filhos, que muitos acabam desenvolvendo carências emocionais, distorções sexuais. Você sabia disso? Quando os pais são liberais excessivamente, os filhos são inconsequentes. Quando os pais são consumistas, filhos materialistas. Pais desleais, filhos rebeldes. Pais disfuncionais, filhos codependentes. De uma maneira ou outra, a gente vai se enxergar em alguma coisa aqui. Mas existe um pai perfeito. Não importa a figura paterna, não importa qual o seu referencial de paternidade, existe uma paternidade perfeita. Um paizão perfeito. E a partir do momento que nós enxergamos essa paternidade, reconhecemos e abraçamos ela, nossa vida, nosso relacionamento com Deus é completamente transformado. Eu quero meditar sobre isso com você rapidamente, de maneira bem objetiva. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, 11 a 24, conta-se uma parábola muito conhecida que Jesus contou. E ela é intitulada na Bíblia como a parábola do filho pródigo. Mas esse título não foi um título que Jesus deu. Foi um título que homens deram, porque a Bíblia ela não tinha esses títulos que nós lemos aqui a cada capítulo, a cada trecho. Foi colocado posteriormente. Mas mais do que falar sobre o filho pródigo, na verdade aqui essa parábola é sobre o paizão, é sobre o amor do pai, sobre o pai amoroso, sobre o imenso amor do pai. E eu quero trazer alguns princípios aqui para compartilhar com você. Capítulo 15 de Lucas, verso 11 diz: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome.
Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam dele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. Essa parábola é muito conhecida por todos nós e é um texto maravilhoso que revela princípios do coração de Deus. E eu quero, antes de falar dessas verdades do coração de Deus, eu quero compartilhar com você 3 sintomas que a gente enxerga aqui, 3 sintomas da falta de reconhecimento da paternidade de Deus. Veja que esse filho, ele estava numa casa de um pai amoroso, ele estava numa casa de um pai, de um bom pai. Deus aqui, ele está falando sobre o amor dele, sobre a maneira como Deus nos enxerga. Então esse filho estava numa casa de um pai perfeito, ele estava numa casa onde ele era amado, mas ainda assim, nesse lugar, ele não reconhecia a paternidade. Isso diz respeito a cada um de nós. Nós podemos estar aqui, participando dessa comunidade, podemos estar aqui, frequentando a igreja, mas ainda assim, caminhando como filhos que não reconhecem a paternidade, são órfãos, mesmo com um pai ali presente, um paizão presente, nós não reconhecemos, não desfrutamos essa paternidade. Então essa palavra é tanto para nós que já estamos aqui, fazendo parte desse corpo, quanto para você que está talvez hoje pela primeira vez em uma igreja. É para cada um de nós. E o primeiro sintoma da falta de reconhecimento da paternidade de Deus é a ingratidão. Diga, ingratidão. No verso 12, Jesus fala que o filho mais jovem falou para o pai: eu quero a minha parte. Pai, eu quero a minha parte da herança. E você sabe que herança é algo que só se divide depois da morte. Então ele estava falando para o pai: pai, para mim você morreu, eu não tenho mais nada com essa casa, não tenho mais nada com vocês aqui, eu quero a minha parte, me dá a minha parte, eu vou viver a minha vida. É ingratidão. A primeira coisa que se manifesta num coração órfão, um coração que não reconhece a paternidade de Deus, é ingratidão. E quantas vezes nós somos ingratos? Toda vez que nós murmuramos, toda vez que nós reclamamos, ou simplesmente quando deixamos de agradecer, nós somos ingratos. Será que você tem sido ingrato? Isso é uma raiz que mostra uma falta de reconhecimento numa paternidade perfeita, assim como esse filho aqui. A segunda coisa, o segundo sintoma da falta de reconhecimento da paternidade é a busca de satisfação nos lugares errados. Quando não reconhecemos a paternidade, o como Deus nos ama, a gente vai buscar essa satisfação, esse reconhecimento em outros lugares. Inevitavelmente, há um clamor dentro do ser humano. No verso 13 diz que o filho arrumou suas coisas após receber a herança e partiu para uma terra distante. Lá ele desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. O que ele estava fazendo? Buscando satisfação. Ele começou a gastar o dinheiro dele em festas, em bebedeiras, em drogas, com pessoas. Quando nós não reconhecemos a paternidade de Deus, a gente vai buscar essa satisfação no lugar errado, em pessoas, num relacionamento sexual fora do propósito, fora do casamento, em bebidas, em festas, em drogas, em jogos, em qualquer outra coisa. O terceiro sintoma daquele que não reconhece a paternidade de Deus é uma insatisfação contínua. Esse filho estava lá e ele gastou toda a sua herança e não encontrou satisfação. E sabe o que acontece? Ele vai até um fazendeiro e pede trabalho. Olha, eu preciso trabalhar, eu estou sem condições.
Ele começa a trabalhar, a ganhar alguma renda ali, mas ele estava passando fome e necessidade. Tanto que ele queria comer a comida dos porcos. Ele pedia ajuda, mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que acontece quando nós não reconhecemos a paternidade de Deus? É uma insatisfação contínua. Como é que está teu coração? Você tem experimentado satisfação? Ou você vive insatisfeito? Medo, ansiedade, tristeza. Tudo isso revela uma falta de reconhecimento da paternidade, sentimento de solidão. Lembra das raízes que eu falei da paternidade? Falta de paz, uma aflição constante, uma insatisfação constante. É um sintoma da falta de reconhecimento da paternidade de Deus. Eu poderia citar N outros exemplos aqui, mas eu quero me ater a esses 3 sintomas: a ingratidão, reclamação, murmuração, busca de satisfação em outros lugares, aonde você tem buscado satisfação, e uma insatisfação contínua, porque nada nesse mundo preenche aquilo que somente Deus preenche. Nenhum prazer nesse mundo, nenhum dinheiro nesse mundo, nenhum jogo nesse mundo, nenhuma droga, lícita ou ilícita, nenhum relacionamento sexual, nenhuma pessoa, nada vai preencher aquilo que somente Deus pode preencher. A palavra diz que há um anseio em nós pela eternidade, e Deus plantou isso em nós, somente Ele pode preencher. Mas graças a Deus, esse jovem aqui, um dia, ele caiu em si. Quando ele estava na pior, comendo ou desejando a comida dos porcos, pedindo ajuda, ele finalmente, diz a palavra, finalmente, Jesus disse, ele caiu em si. Ele pensou: o que eu estou fazendo aqui, cara? Desperdicei a herança do meu pai, e agora eu estou aqui nessa miséria, nessa insatisfação. Enquanto eu tinha dinheiro, enquanto eu podia pagar o churrasco, a picanha, a bebida, enquanto eu podia pagar por garotas, eu estava cheio de amigos. Mas agora, não tenho ninguém me estende a mão. Vou voltar lá para a casa do meu pai, pelo menos que ele me aceite como um empregado. Ele cai finalmente em si, e ele retorna para a casa do pai. E aqui, eu quero entrar, já caminhando para a parte final dessa mensagem, de maneira bem objetiva, mas a parte principal dessa mensagem é as 3 verdades sobre a paternidade de Deus. 3 verdades que você precisa ter no teu coração, que você precisa assentar no seu coração, discernir na sua mente, abraçar, agarrar e viver. Essas são 3 verdades: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade liberta. Quando você entende e abraça essa verdade, ela muda completamente a sua vida. Você sai da condição que você está e começa a viver aquilo que Deus tem para você. Então aceite essas verdades. A primeira é: Deus te ama incondicional e completamente. Incondicional porque não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus te ama. E Ele te ama completamente, não tem como Ele te amar mais ou Ele te amar menos. Não há nada que você faça que Deus vai te amar mais, ou que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos. Ele te ama incondicional e completamente, do jeito que você está, do jeito que você é. Faça o que você fizer. Fato é, Deus te ama incondicional e completamente. Jesus narra essa história no verso 20, ele diz: quando aquele jovem retorna, ele ainda estava longe, seu pai o viu. Quando ele ainda estava longe. Você pode pegar todos os seus títulos, todos os seus diplomas, todos os seus ministérios, tudo que você faz para Deus. Você pode pegar tudo que você já acumulou na vida. O máximo que você vai conseguir chegar é quando ainda estava longe. Seu pai o viu. E o pai o viu diz respeito a um pai que não estava com outro foco no coração, com uma outra preocupação no coração, que não fosse o seu filho retornar para aquele mesmo caminho que ele foi. Seu pai o viu. E eu imagino ali um pai sentado na varanda, numa casa, numa colina, num campo, e ele estava ali diariamente olhando por aquele mesmo caminho por onde o filho foi, que um dia ele iria retornar. Ele olhava
diariamente. Talvez fosse ali um entardecer, e eu gosto de imaginar isso, o pai ali esperando. Os vizinhos já zombavam dele, falando: cara, teu filho foi, faz anos já, esquece, ele não vai voltar, sabe nem se está vivo. Mas o pai não desistia: não, ele vai voltar. Eu continuo acreditando nele, eu continuo esperando, eu continuo amando, é incondicional, é completo aquilo que eu tenho, aquilo que eu sinto pelo meu filho. E aquele pai está lá, olhando aquele caminho, dia após dia, esperando o filho voltar. Sabe, nessa noite, o que Deus está olhando e esperando aqui é apenas um sinalzinho do teu coração, apenas um pequeno sinal dizendo: eu quero, Senhor, eu quero essa paternidade, eu quero, Senhor, viver essa paternidade, eu quero abraçar essa verdade que o Senhor me ama incondicional e completamente. A segunda verdade sobre a paternidade de Deus é que Deus tem prazer na sua vida. Ei, Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer na sua vida. Vou repetir: Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer na sua vida. Dizem que a gente se torna filho de verdade, a gente aprende a ser filho quando a gente se torna pai. E essa é uma grande verdade. Você dá muito mais valor ao seu pai quando você se torna pai. Você se torna um bom filho de verdade, um filho de verdade nasce quando você se torna pai. E eu posso falar por experiência própria que o dia que eu segurei meu primeiro filho no colo, meu Deus, aquele serzinho ali, e eu já o amava incondicionalmente, ele não precisava fazer nada, ele não tinha feito nada, eu já daria a minha vida por ele. Naquele momento eu já comecei a chorar, Deus começou a ministrar meu coração. Primeiro momento que eu segurei meu primeiro filho no colo, Deus já começou a falar: você está vendo como eu te amo? Se você, que é um homem mau, imperfeito, já está sentindo esse amor sacrificial, você daria tudo, faria tudo por ele, mesmo ele não tendo feito nada. Imagina o meu amor por você. Eu tenho prazer em você. Deus tem prazer em você. E como eu tenho descoberto isso através da paternidade? Quantas vezes eu estou lá brincando, se divertindo com meus filhos, eu me alegro em ver eles se divertirem, e Deus ministra meu coração, eu me alegro em ver você sorrir, eu tenho prazer em ver você feliz. Quantas vezes eu vou à noite de madrugada, e eu acordo toda madrugada para ver se os meninos estão cobertos, porque está nesse frio, eles se descobrem, eu vou lá e cubro eles de novo, passo a mão neles, e sinto prazer em vê-los dormir. E Deus ministra meu coração: olha o prazer que eu sinto em você. Olha o prazer que eu sinto na sua vida. Você tem noção do prazer que Deus sente com a sua vida? O prazer que Ele tem em você? Quantas vezes eu estou lá fazendo Nova Kids com os meus filhos, ensinando a palavra, e eu tenho prazer em fazê-los conhecer a vontade de Deus, e Deus ministra no meu coração. Imagina eu, como eu tenho prazer de revelar ao meu coração os meus planos, a minha vontade para os meus filhos. É dessa maneira que Deus te ama, é dessa maneira que Ele te enxerga, é esse prazer que Ele tem em você. Jesus diz no verso 20, a parte B, que o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. Quando o filho chega, o pai corre até ele. É interessante essa linguagem, porque naquela cultura, naquele contexto no Oriente Médio, os homens não corriam, era algo indigno, era vergonhoso um homem correndo, quanto mais ali correndo atrás do seu filho. Então, quando Jesus narra isso, certamente os jovens ali, eles pensavam: vixe, meu pai não ia correr não, os pais não correm, nunca vi meu pai correr. Jesus está colocando intensidade aqui para demonstrar o seu amor. O pai o correu, o abraçou e o beijou. Esse é o abraço da graça. Você não merece, mas Deus te abraça. Eu não mereço, mas Deus me abraça e me beija. É aquele abraço que você fica com vergonha, fica desconfortável porque você não merece. Você já deu um abraço meio desajeitado? Certamente você já fez isso, né? Eu sou campeão, né? Você vai às vezes cumprimentar a pessoa vem para dar um abraço, daí fica meio desajeitado, você dá um abraço meio de lado.
Só eu ou quem mais já passou por isso aí? Eu lembro que eu fui cumprimentar uma irmãzinha, já uma senhorinha, eu fui dar a mão, ela veio dar um abraço, ficou meio desajeitado, meio de lado, ela deu um beijo no meu pescoço. Oh, meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha, ela ficou com mais vergonha ainda. O abraço da graça. Eu não mereço, mas o Pai corre, me abraça e me beija. Eu estou morrendo de vergonha, eu não mereço. Mas Deus tem prazer, Deus tem prazer. Fala assim, Deus tem prazer na minha vida. Essa é a verdade. E a terceira e a última verdade é que Deus te aceita como você é, mas se recusa a te deixar como você está. Deus te ajeita do jeitinho que você é, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te transformar naquilo que Ele tem para você. Ele vai te transformar naquilo que Ele sonhou para você, a partir do momento que você aceita a paternidade. O filho disse, Pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai nem deu bola para isso, sabe? O filho talvez estava lá, com uma resma de folha A4, escrevendo várias versões. O que eu vou falar para o meu pai? Eu peguei o dinheiro dele, torrei tudo, no jogo, na bebida, nas mulheres, e agora? Ele deve ter começado a escrever várias propostas de carta. Pai, lembra quando a gente jogava bola? Pai, lembra quando você comprou aquele videogame? Talvez ele ensaiou várias coisas, até que ele chega nesse texto aqui. Pai, eu não sou mais digno. Eu fico imaginando meu filho chegar e falar, pai, eu não sou mais digno de ser seu filho. Cala a boca, rapaz. Não é uma questão de dignidade, entenda, ser filho não é uma questão de dignidade, é uma questão de ser gerado. Não é uma questão daquilo que você faz ou deixa de fazer, é uma questão de ser gerado em Deus. Meu filho foi gerado por mim, ele vai ser meu filho eternamente. Não existe essa de não sou mais digno de ser seu filho. Eu fui gerado, você foi gerado. Deus quer gerar filhos aqui nessa noite. É uma questão de ser gerado. E o pai fala aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai não estava nem aí para o discurso ensaiado do filho. Sabe o que o pai estava olhando? Coração. Deus não se importa com o seu desempenho, Ele se importa com o seu coração. Isso importa para Deus. Talvez você vai caminhar, vai tropeçar, vai cair, mas se você tiver um coração quebrantado e arrependido, é isso que Deus procura. É isso que o paizão procura, é isso que esse paizão estava esperando. Ele nem escuta aquilo que o filho fala, para ele o que importa é um coração que se voltou. Arrependido retorna, arrependido chega até o pai. É um sinalzinho no coração, é o que Deus está procurando aqui. Sabe o que Ele faz? Quando nos arrependemos e entendemos, eu errei, eu pequei, eu preciso de Ti, eu quero a Tua paternidade, sabe o que Ele faz? De braços abertos, esse pai acolhe, ele fala, trago a melhor roupa, vistam, um anel no dedo e sandálias nos pés. Sandálias nos pés, somente os filhos usavam, somente a família. Os servos não usavam, os servos andavam descalços naquele contexto. Deus te dá a condição de filho, sandálias nos pés. Quer dizer que Ele te liberta do império das trevas e te transporta para o reino do seu Filho amado, o reino de luz, filiação. O anel nos dedos, Deus coloca um anel no seu dedo, quer dizer que Ele te dá autoridade de filho, autoridade. Isso quer dizer que você passa a ter acesso às promessas espirituais, às riquezas espirituais, como o filho tem. E a roupa nova que o pai dá, a melhor roupa, ele fala, quer dizer o jeito de Deus, a maneira de falar, de pensar, de agir, é tudo novo, a renovação da mente, a transformação de vida. É isso que Deus tem para você nessa noite. João 1:12, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, o direito de se tornarem filhos de Deus.
Ser filho de Deus, nem todo mundo é filho de Deus. Ser filho de Deus é uma questão de ser gerado, e se torna filho de Deus, é gerado filho de Deus, todo aquele que recebe a Cristo e que aceita essa paternidade de Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Te convido a ficar de pé. Enquanto o louvor vai subindo aqui. E eu quero orar com você, quero orar por você. No encontro com Jesus, nós não podemos ser da mesma maneira. Ao nos encontrarmos com Cristo, é necessária uma resposta. Ao nos depararmos face a face com a verdade, é necessária uma posição. É necessária uma decisão, e o Paizão está te chamando para uma decisão a respeito dele. Preste muita atenção aqui. Preste muita atenção aqui nisso que eu vou compartilhar contigo. É necessária uma decisão ao se deparar com Cristo, ao se deparar com a verdade. E o Pai está te chamando para uma decisão nessa noite. Uma decisão de parar de viver insatisfeito, preocupado, triste, ansioso, se sentindo sozinho. Uma decisão de reconhecer essa paternidade, de reconhecer esse grande amor, como Deus te ama incondicionalmente e completamente, tem prazer em você, te aceita como você é, mas quer transformar a sua vida. Reconhecer essa paternidade, é necessário entregar a vida. Eu quero te convidar a tomar uma decisão agora e fazer uma oração. Eu quero te ajudar numa oração. Talvez você já esteja frequentando esse ambiente, ou já tenha ido em outras igrejas, mas talvez ainda não foi tomada uma decisão, talvez você não confessou com a sua boca. E a palavra diz: se nós cremos com o coração e confessarmos com a boca, somos salvos. É necessário crer com o coração, como você está recebendo a mensagem, entendendo e crendo. E é necessário também confessar com a boca para ser salvo, para recebermos a filiação, sermos gerados filhos e adentrarmos ao reino, termos o nosso nome escrito no livro da vida, termos a vida eterna, recebermos a vida eterna. E isso é o que importa, porque tudo que nós estamos vendo é passageiro, aquilo que é visível é passageiro, somente o que é invisível permanecerá, somente o que é invisível é eterno. Então eu quero te ajudar numa oração, confessando a Cristo nesse momento. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Bem alto, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu Te reconheço como meu Senhor e Salvador. Reconheço que Tu és Deus. Peço perdão pelos meus pecados. Entra na minha vida e me transforma completamente. Eu aceito agora a paternidade de Deus. Cura, Senhor, o meu coração de toda a orfandade. Tira toda a ingratidão, tira toda a busca por satisfação em outros lugares que não o Senhor. Que eu encontre satisfação somente em Deus. A partir de hoje, a minha vida é Tua. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Quantos fizeram essa oração? Eu quero conhecer você. Levanta bem alto sua mão. Quantos fizeram essa oração? Levanta bem alto sua mão. Você que tomou essa decisão. Levanta bem alto. Você que fez essa oração de entrega, essa decisão por Cristo. Não tenha vergonha, pode erguer, encosta lá no teto. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero orar por você. Enquanto uma música vai ser tocada aqui, eu quero te convidar a vir até aqui. Eu vou descer, eu quero orar com você. Quero ministrar sobre a tua vida. Você que tomou essa decisão, enquanto essa canção é ministrada, você pode vir até a frente. Nós vamos estar orando pela sua vida.